29ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de setembro de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ivan Schiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Vanderlei Bonheroto, Zanco Neto, Rogério Dalto, Tomás de Oliveira Caviani. Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao nobre vereador pastor Elias dos Santos que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente. Oi. Oi. Tá funcionando? Ok. Oi. Oi. Ei. Ó, saiu. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público. Salmo de Davi, Salmo de número 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo de número 103, versículo 1 ao 4, é o Salmo de Davi. Deus abençoe a todos. Sabe o partido que é. Vou deixar o negócio bem organizado. Está muito alto ali o negócio. Em discussão única, a ata da 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 16ª legislatura, realizada no dia 5 de setembro de 2016. Em discussão. Encerra a discussão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Os favoráveis se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria constante do expediente. Requerimento 110/2016. Propõe inserção em ato de voto por profundo pesar pelo falecimento do senhor Santo Andesenário. Daniel Rossi. Bob. Essa presidência defere o requerimento e virá a família lutada. Só isso aí? Satisfeitas as exigências regimentais dos artigos 147 e 148 da segunda consolidação do regimento interno, devido às indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinarei a Secretaria da Câmara a remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal. Esta presidência tem a satisfação de comunicar à Casa que no próximo sábado, dia 17, estará comemorando mais uma data natalícia ao nobre vereador Rogério Dalto, para a qual solicito uma salva de palmas. Comunica ainda que na próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, a partir das 19h30, a Câmara se reunirá para prestar homenagem ao apóstolo Carlos Alberto Mendes da Silva, com a concessão do título de cidadão guaçuano pelos relevantes serviços prestados à comunidade guaçuana. Solicito a presença dos nobres pares para abrilhantar o referido evento. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o veto parcial
aposto pelo seu prefeito municipal, ao projeto de lei 39 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno, o veto da SA de forma nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para a votação do veto. Alexandre Araújo. Carlos Zanzetti. Não. Daniel Rossi. Corrigindo, Daniel Rossi, retificação de voto. Vota sim. Não, vota a folha. Alexandre Araújo. Sim. Sim? Carlos José da Costa. Não. Daniel Rossi. Elias dos Santos. Ivens Schiarelli. Sim. Jefferson Luiz. Luciano Firmino. Luiz Vanderlei Brunnerotto. Luiz Anco Neto. Rogério Daut. Tomás de Oliveira Cabé. Sim. Votaram os vereadores, 10 favoráveis e 1 contrário. Está, portanto, acolhido o referido veto. Em discussão única, o projeto de lei complementar número 15 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante licitação, imóveis de propriedade do município, conforme especifica. Em discussão, encerra a discussão em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se consta, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem, passamos ao tema livre. No tema livre, com a palavra, por 10 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Vereador Alexandre Araújo pela liderança por 10 minutos. Ou melhor, pelo tema livre por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, público presente, imprensa e a população que também nos acompanha pela Câmara Online. Senhor presidente, eu queria mais uma vez destacar em relação à declaração de bens do vereador Ivens Schiarelli, que mais uma vez não está aqui na sessão da Câmara, ou seja, deixou o seu posto de secretário e não vem aqui responder para a população de Mogi Guaçu como ele conseguiu ampliar o seu patrimônio de 170 mil para 412 mil reais e como ele conseguiu comprar um terreno no Parque dos Eucaliptos por R$ 54,94. Ou seja, o vereador deveria ficar aqui, né, porque acabou já o expediente do dia. A voz do vereador é a voz do povo, e quando o vereador não fala nessa Câmara, o povo fica calado, o povo não tem voz. Então ele precisa vir aqui e se pronunciar. Ele não pode mais correr.
ele não se diz uma pessoa que tem a vida limpa, a vida transparente, ele não critica aqui o ex-prefeito Dr. Paulinho dos atos criminosos que ele diz que o Dr. Paulinho cometeu. Então está na hora também dele vir aqui se posicionar e dizer para a população de Mogi Guaçu como ele conseguiu aumentar o patrimônio dele em 3 anos e meio de R$170 mil para 412 e ao mesmo tempo conseguiu comprar um terreno no Parque dos Eucaliptos por R$ 54,94. Ele pediu para que eu explicasse a minha declaração de bens para a população. Já foi explicado, aconteceu um erro, o TSE já fez a correção. Agora, o líder do prefeito, que deveria ser um exemplo aqui nessa casa, deveria vir responder para a população e deveria fazer jus ao subsídio salarial que ele recebe, ficando aqui para debater os assuntos da cidade. Porque o que eu estou dizendo aqui não é nada pessoal, faz parte da nossa vida pública. Porque se ele tem 16 anos agora completando como vereador na cidade de Mogi Guaçu, ele recebeu muito dinheiro do povo, através do recebimento do seu subsídio, que é o seu salário. Então ele precisa vir aqui representar a população e dizer de onde veio esse enriquecimento. Por outro lado, senhor presidente, eu quero dizer que neste final de semana, mais exato, na sexta-feira para o sábado, na madrugada, começou-se a bandidagem política a entrar em ação. Os criminosos políticos começaram a entrar em ação. Soltaram um folheto na cidade. Eu acho que os pares aqui devem estar sabendo, como uma boa parte da população, inventando mentiras. Não tem uma verdade aqui, senhor presidente. Tudo mentira. Tentando difamar e destruir a pessoa, a imagem, a família de Alex Tailândia. Eu quero dizer, senhor presidente, que a minha vida é limpa. A minha vida é transparente. Agora, se isso aqui fosse verdade, eles não teriam feito isso aqui na calada da noite. Teriam dado a cara para bater. Aparecesse e falasse e mostrasse que realmente existe algo de verdadeiro aqui. Mas, infelizmente, esses criminosos, esses bandidos políticos, eu digo, senhor presidente, que essa ação foi de um grupo ou de outro. Ou foi do grupo de um grupo político que concorre à eleição, ou foi de um outro grupo político. Não tem como uma pessoa física que não está envolvida na política fazer um ato criminoso como foi feito na madrugada de sexta para sábado. Então, fica aí o meu registro. Eu quero dizer que essas pessoas que cometeram isso, senhor presidente, são as pessoas que querem governar a nossa cidade nos próximos 4 anos. Será que elas estão preparadas para assumir esse compromisso diante do povo? Porque quem faz isso aqui, com um cidadão de bem, transparente, com a vida limpa igual a mim, imagina só o que ele faz com o dinheiro público da nossa cidade. Essa pessoa ela perdeu a oportunidade de colocar nesse folheto propostas de governo, mas ele quis partir por um lado criminoso. Por outro lado, eu quero fazer aqui, senhor presidente, um discurso em especial a todos os católicos da nossa cidade de Mogi Guaçu. Quero dizer, senhor presidente, que a mentira que colocaram aqui, que se nós ganharmos a eleição, vai acontecer de ser retirada a santa, a imagem da santa, ermida da entrada da cidade, é mentira. Eu, senhor presidente, respeito todos os católicos. Digo mais, o meu pai e a minha mãe eram católicos praticantes. E quem os conhece ou conheceu, na verdade, porque ambos já faleceram ali da região de Santa Terezinha, sabe o quanto eles fizeram pela igreja do Santa Terezinha, pela igreja do São Camilo, pela igreja católica do Jardim Novo, pela igreja católica do Jardim Zanibone, ou seja, sempre honraram. E o meu pai e a minha mãe, sendo católico,
e eu, meu irmão e a minha irmã, sendo evangélicos, nós nunca tivemos um problema, senhor presidente, religioso dentro da nossa casa, porque nós respeitávamos a opção religiosa dos meus pais, como eles também respeitaram a nossa. Ou seja, o respeito é a base de tudo. E eu quero dizer a todos, independente da sua religião, eu respeito toda a opção religiosa que cada um definiu. E digo mais, senhor presidente, eles saíram do campo político e foram fazer um debate religioso com mentiras. Ou seja, essas pessoas não estão preparadas. Foi um dos dois grupos, eu não sei dizer quem foi, mas foi um desses dois grupos que concorre à eleição deste ano de 2016 comigo. Eu deixo aqui de fora o professor André, que eu tenho admiração e respeito, e tenho certeza que ele, hoje como candidato a prefeito do PSOL, junto com as pessoas que estão ali compondo o grupo dele, não faria isso. Não faria isso. Existem outros dois grupos na nossa cidade, que nós conhecemos pessoas que fazem parte desse grupo, que têm o hábito de fazer isso. Já fizeram em outras eleições e não iam deixar de fazer nessa. Mas, por outro lado, eu quero dizer que isso demonstra, para mim, senhor presidente, para a população de Mogi Guaçu, que nós estamos incomodando muita gente, que nós estamos crescendo, e que eles não acreditavam nesse crescimento. Eles não acreditavam que o Alex Tailândia, junto com o pastor Jean, poderia concorrer de igual para igual e vencer as eleições para prefeito e vice-prefeito em 2016. E essa, senhor presidente, hoje, essa é real. Isso pode acontecer. É uma realidade na nossa cidade. Por quê? Porque nós, tanto eu quanto o pastor Jean, nós temos demonstrado uma conduta de pessoas honesta, com caráter e com transparência. E é isso que a população espera de um político, que ele seja verdadeiro, transparente e que ele não seja corrupto, como muitos são. E aí, senhor presidente, como o senhor mesmo me disse, depois é para eu dar continuidade no meu pronunciamento pela liderança do partido. E aí eu fico me questionando, eu fico pensando, se nós temos aqui inúmeros vereadores, e os vereadores é a voz do povo, e quando nós temos a sessão, que é uma vez por semana nessa casa, que começa toda segunda-feira às 19 horas, nós não temos os vereadores aqui pronunciando, nós não temos aqui os vereadores debatendo o assunto da nossa cidade, os problemas da nossa cidade, as melhorias da nossa cidade, eu vejo que a população não tem voz. A população fica sem voz. É como se tivesse tudo muito bom e não estivesse acontecendo nada de ruim ou algo para melhorar na nossa cidade. Então, chegou a hora de mostrar por que vieram e mostrar por que devem continuar. Precisam se pronunciar, precisam dizer por que devem continuar aqui em 2017 para mais uma legislatura. E nós vemos que não é isso que acontece. Quando eu disse, senhor presidente, aqui na tribuna dessa casa, alguns meses atrás, pela liderança, senhor presidente, pode correr o tempo. Quando eu disse, senhor presidente, alguns meses atrás aqui, nessa mesma tribuna, que aqui tinha virado o quintal da prefeitura, mas que naquela mesa ali, naquele quadradinho, aquele terreninho, ali ó, tem dono, e o dono daquele terreno é o povo, e que eu disse que aqui era um balcão de negócio, eu fui criticado, disseram que ia me mandar para o Conselho de Ética, disseram que ia caçar o meu mandato, mas não fizeram isso, sabe por quê? Porque eu não estava mentindo, eu estava falando a verdade. Então, infelizmente, é isso que acontece na cidade de Mogi Guaçu. Nós temos alguns vereadores hoje presos a essa administração, nem todos, mas existem alguns que estão presos a essa administração, que não pode se pronunciar, que não pode falar dos problemas da cidade, que não pode debater as coisas ruins da cidade com o prefeito. E agora, nessa reta final, até o líder do prefeito some da sessão da Câmara, não fica mais na sessão da Câmara.
Como que o prefeito pode ser representado aqui, senhor presidente? Não existe, senhor presidente, de verdade, uma representatividade da população. E quando eu dizia, e digo até hoje, que eu era contra e sou contra o aumento do número de vereadores na nossa cidade, muitas vezes eu fui mal interpretado. Mas está aí a resposta. Vai ter mais quantos aqui? De 11 vai aumentar para 19? Vai aumentar para 21? Para quê? Para pegar e receber o dinheiro do povo e não defender os interesses da população? Para honorar mais os cofres públicos? É para isso? Por isso, senhor presidente, eu digo mais. A cidade deveria reduzir de 11 para menos. E não aumentar como tentaram fazer nessa legislatura. Então, o povo precisa ter atenção nessas eleições. O povo precisa procurar saber quem são as pessoas que querem assumir essas cadeiras aqui. Porque vai ser 4 anos. E agora? O que vai acontecer nos próximos 4 anos? Porque, sinceramente, eu digo a todos que estão presentes, eu digo a todos da imprensa e digo a todos que nos assistem pela Câmara Online, que se o Alex Tailândia não tivesse sido eleito vereador de Mogi Guaçu em 2012, que se ele não tivesse assumido em 2013, Mogi Guaçu não ia ter a voz do povo aqui na tribuna dessa Câmara. Porque em todos os momentos, em todas as sessões que eu tive a oportunidade de falar, eu usei o meu tempo pelo tema livre, os 10 minutos, e usei também o meu tempo pela liderança do partido, defendendo os interesses da população de Mogi Guaçu. Eu queria que a população fizesse uma reflexão, eu queria que a imprensa fizesse uma reflexão, que se o Alex Tailândia não tivesse aqui como vereador, debatendo os assuntos da cidade, o que teria saído nos jornais nos últimos 3 anos e 8 meses, o que teria sido debatido a pedido de melhorias nessa cidade nesses 3 anos e 8 meses. Ou seja, é muito triste, senhor presidente, eu dizer isso. É muito triste, população de Mogi Guaçu, eu dizer isso. Mas nós precisamos ter pessoas que realmente representam a população de verdade, que venham aqui cobrar o prefeito. Porque se eu estiver lá, porque vou estar em 2017 no 4º andar, eu quero que a Câmara seja uma Câmara ativa, que a Câmara seja uma Câmara que venha cobrar, que venha trabalhar fiscalizando o prefeito. É isso que eu quero dessa Câmara. Eu não vou ter uma Câmara refém de mim, eu quero uma Câmara defender os interesses da população. É isso, nós temos que saber separar os poderes, senhor presidente. O Executivo vai fazer um trabalho na cidade, executando as obras, fazendo aquilo que tem que fazer para melhorar. Mas o Legislativo tem que legislar, tem que fiscalizar, tem que pedir as melhorias, tem que trabalhar em parceria com o prefeito, mas ao mesmo tempo não pode dar moleza, tem que fiscalizar, como eu fiz durante esses 3 anos e 8 meses. Quem aqui, senhor presidente, fez uma denúncia contra o prefeito no Ministério Público? Quem, senhor presidente? Quem denunciou a moça comissionada que usou o carro da prefeitura para fazer o seu transporte pessoal, indo para a rodoviária e voltando, enquanto os trabalhadores da nossa cidade têm que usar o seu transporte particular, ou então pagar o circular, ou ir de bicicleta, de moto, enfim. Quem fez essa denúncia no Ministério Público? Eu. Quem denunciou no Ministério Público o superfaturamento da compra de carne da merenda escolar, senhor presidente? Inclusive com a empresa Iote Grife da Carne, que está envolvida num escândalo de um cartel, onde tem um superfaturamento na cidade de Valinhos, Vinhedo e Campinas. Então, senhor presidente, quando eu digo que se o Alex Tailândia não tivesse sido eleito vereador dessa cidade, o Alex Tailândia não tivesse aqui esses 3 anos e 8 meses como vereador, eu tenho certeza que a Câmara Municipal e o povo de Mogi Guaçu teria perdido muito. Não haveria debate, não teria acontecido praticamente nada de debate de melhorias na nossa cidade. Eu ando pela cidade. Eu encontro aí diversas ruas sem iluminação. Eu ando pela cidade. Eu encontro diversas praças
sem área de lazer para as nossas crianças, para as nossas famílias. Eu ando pela cidade e nós temos escolas, como a escola lá do Anira, do Esplanada, que eu voltei, que não colocaram os vidros lá ainda naquele local. Como também na escola do Chaparral, que há 2 semanas atrás as crianças do sexo masculino não poderiam usar o banheiro da escola porque não tinha vaso sanitário e tinham que ir embora para sua casa. Como, senhor presidente, crianças da escola Iná lá no Caran 2 mataram uma cobra no parquinho e encontraram uma outra morta. Senhor presidente, eu vivo em Mogi Guaçu. Eu vivo numa cidade onde o Córrego dos Macacos continua abandonado, onde não tem iluminação, e nós estamos cobrando aqui toda a sessão da Câmara. Onde, senhor presidente, o Jardim Damasco, onde tem 21 famílias, onde todas aquelas famílias têm um ente dela que tem algum problema, alguma necessidade especial, e hoje não tem o asfalto lá ainda. Senhor presidente, é na cidade de Mogi Guaçu que eu moro. É essa cidade que eu moro, que fizeram uma maquiagem agora, nesses últimos meses, nas avenidas principais da nossa cidade, que fizeram uma sinalização na avenida da nossa cidade, que podaram algumas árvores e fizeram uma roçagem agora nesse final, e querem fazer uma maquiagem na cidade para enganar o povo. Mas o povo está atento, senhor presidente. O povo não está dormindo, o povo está muito atento. Como também fizeram diversas alterações no trânsito da nossa cidade, colocando em risco a vida de muitos pedestres e principalmente também daqueles que trafegam por essas ruas e avenidas. E eu quero citar a Avenida Clara Lanzi. O que fizeram com aquela avenida depois que foi feita a nova pavimentação do outro lado, senhor presidente? Não tem iluminação, fizeram mão dupla, o trânsito é confuso. Vai lá agora de noite para o senhor ver e a população ver o risco que a população ali daquela região corre, e principalmente as mães com as crianças que têm uma escola ao lado. Senhor presidente, é na cidade de Mogi Guaçu que eu moro. Agora, dizem que eu moro em Araras, mas eu não moro em Araras. Eu moro em Mogi Guaçu e conheço cada canto dessa cidade, senhor presidente. Como ninguém, porque aqui cheguei em 82, com 6 anos de idade, na famosa Vila Miranda, que eu tenho orgulho de dizer e bater no peito que ali foi criado, que ali, senhor presidente, falta 1 minuto que é 8, que ali, senhor presidente, eu fui criado e digo que os meus pais criaram ali com uma educação, onde eu digo que a minha formação de caráter, de pessoa e de tudo que sou, foi devido àquela região que é discriminada, que é criticada, e inclusive o prefeito Walter Caveanha, no dia 6 de setembro, teve a ousadia de, num comício no Itacolomi, dizer que tinha derrubado 2 favelas lá, que é o Santa Terezinha e o Jardim Novo. Eu moro lá desde 1982, quando eu cheguei ali era chácaras e sítio, e eu nunca vi uma favela, senhor presidente. E ainda disse que o povo é um povo carente, um povo pobre, e que não aceitaria um povo medíocre na nossa cidade. O que é isso, senhor presidente? É a falta de respeito. E ele, quando foi dar uma entrevista para a própria TV, que parece que é dele, abraçado com Hélio, disse com a sua própria voz que ele só pensa neles mesmo, que ele e o Walter e o Hélio só pensam neles mesmos. É dessa forma que a nossa cidade se encontra abandonada, senhor presidente, por esses políticos que infelizmente fazem de conta que representam o povo, mas não representam de verdade. Muito obrigado e boa noite a todos. Pela liderança do PSC, pastor Elias dos Santos. Por 8 minutos improrrogáveis. Senhor presidente. Oi. Pedro. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, uma boa noite a todos. Senhor presidente, ouvindo a fala aqui do nobre vereador Alex Tailândia, que nos antecede, é bem verdade que nós não moramos em cidade diferente, e é bem verdade também que todos os problemas que ele ouve, não só ele, todos nós ouvimos na rua todos os dias.
talvez, nobre vereador, o que traz com mais destreza à tribuna dessa casa é a falta de acessibilidade do nobre vereador ao quarto andar, devido à disputa política que Vossa Excelência tem com o prefeito e a inacessibilidade de Vossa Excelência. Mas quero dizer para Vossa Excelência que todos nós que representamos a população somos muito questionados e, às vezes, nós não usamos da tribuna porque buscamos outros recursos para dar resposta. Mas isso não quer dizer que os nobres pares que estão sentados aqui não faz uso daquilo que está fazendo nessa casa ou não representa a população num todo. Até porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu ontem visitando o IP5, conversando com a moradora daquele bairro, ela reclamou para mim da unidade básica da saúde, que foi inaugurada lá, que está faltando maca, que está faltando cama. E eu costumo dizer uma coisa, já falei nessa tribuna, que existe muitas vezes que o nobre colega se expressa muito bem aqui, eu também já me expressei nessa casa, e tem hora que nós parece que falamos para as paredes. Porque quando nós estamos falando, nós não temos um secretário sentado aqui para ouvir as nossas reivindicações e as nossas cobranças. E quando nós usamos a tribuna para falar, é bom para a mídia, é bom para quem nos assiste através da câmera online, é bom para o nosso ego, porque Vossa Excelência pontua muito bem aqui, que aí também traz também a nossa, não a nossa inutilidade, mas a nossa utilidade para essa casa. Mas quando nós jogamos a palavra aqui, talvez a palavra bate na parede de volta, porque nós não temos as pessoas aqui que precisavam de ouvir acerca das necessidades da cidade e acaba não dando o devido retorno que nós precisávamos ter. Então, mediante a reclamação que eu tive dessa pessoa, eu já contactei a Clara para nós sentarmos com ela para me ouvir dela esse problema que está enfrentando a unidade básica da saúde lá, não ter cama, não ter maca, faltando algumas coisas lá, e para mim levar uma resposta para essa população. E eu acho interessante que tenhamos sim, que tenhamos que correr atrás do interesse da população. O nobre colega leu uma palavra na sessão passada, que aqui nós somos a voz do mudo. Aqui nós representamos a população. E representando a voz do mudo, se nós somos a voz do mudo, então nós temos que falar por eles. E eles não têm, muitas vezes, a acessibilidade à tribuna para reclamar, mas ao encontrar-nos na rua, eles fazem reivindicação às cobranças. E nós temos que procurar os órgãos competentes e cobrar. E, de repente, eu sei que Vossa Excelência tem cobrado muito, tem trabalhado muito, tem feito trabalho árduo. Eu, particularmente, sou um profundo admirador de Vossa Excelência. Mas talvez, pela linha em que Vossa Excelência entrou nessa casa, visando assim uma oposição ferrenho, se é assim que eu posso chamá-lo, desculpa a expressão da força da palavra, mas, de repente, tornou-se inacessível a alguns departamentos que poderia dar uma resposta mais rápida para Vossa Excelência, se Vossa Excelência se expressa da maneira que acha correta aqui na tribuna. Mas eu, hoje, pautado naquilo que você disse, que Vossa Excelência disse aqui, senhor presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que isso é bom, mexe com o brilho da gente, mexe com o brilho da gente subir nessa tribuna e também mostrar, porque talvez os nobres pares e também os ouvintes aqui que vêm assistir à Câmara, talvez possam fazer o mesmo pensamento. O mesmo pensamento de Vossa Excelência. E os demais, o que estão fazendo? Senhor presidente, existe um versículo na Bíblia que diz assim, o que faz a mão direita, a esquerda não precisa fazer. Isso é bíblico. Mas no meio político isso não funciona. O que você faz, às vezes, você tem que trazer à tona para mostrar a eficácia do trabalho. Por exemplo, eu fui visitar uma criança que estava sendo hospitalizada na Santa Casa de Mogi Guaçu. Chegando lá, a criança já estava de alta, o médico não tinha passado, e ele estava na brinquedoteca brincando. Tendo ciência que a criança estava na brinquedoteca, fui até lá e tomei conhecimento que a brinquedoteca da Santa Casa estava quebrada, estava falida, precisava-se de brinquedo. Em parcerias com alguns empresários da cidade, nós buscamos 60 brinquedos para colocar dentro da Santa Casa, 20 joguinhos, 20 brinquedos infantil masculino
e 20 infantil feminino, para as crianças brincar. Também percebi que as mães, ao ficar com as crianças ali no quarto, era muito calor. Buscamos alternativa para colocar um ventilador em cada quarto, para dar mais comodidade para as mães que ali ficam com as crianças. Hoje eu recebi uma ligação do chefe de gabinete do prefeito, que eles têm a intenção de vetar aquele projeto de lei de minha autoria, que dá atendimento prioritário ao doador de sangue. Eu não pude sentar com o prefeito hoje, não pude sentar com o secretário do prefeito, para nós discutirmos o porquê desse veto. Acredito que ele, de sã juízo, está fazendo isso, mas foi através de um trabalho na rede social e foi através de um trabalho também de incentivo que nós levantamos o banco de sangue da Santa Casa, que estava em crise. O banco de sangue estava muito baixo e nós criamos um trabalho nas redes sociais, criamos um movimento e levantamos o banco de sangue, haja vista que os acidentes da SP-340, da SP-342, das vicinais que ligam a cidade, são socorridos todos na Santa Casa, e a maioria dos acidentes, a pessoa já vai perdendo sangue. Chega lá uma necessidade de reposição de sangue imediata, e não tendo sangue, nós precisávamos de ter um banco de sangue com nível mais elevado. E nós criamos uma campanha, fizemos um trabalho, e abastecemos o Hemocenter da Santa Casa, e hoje nós temos aí o banco de sangue melhor estado. Então, é alguns trabalhos que esse vereador tem feito, que às vezes nós não notificamos na tribuna, mas que procuramos intervir através, ou transmitir através da nossa mensagem, pelo um cartaz, às vezes pelas redes sociais, ou até mesmo falando com a população. Por hora é só, muito obrigado, uma boa noite a todos. Liderança do próximo por 8 minutos, vereador Jefferson Luiz. Você vai falar? Senhor presidente, caros vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar os companheiros da Guarda Municipal, valorosos, que tanto honram a nossa cidade, prestando um serviço inestimável. Senhor presidente, hoje eu estive no Jardim Novo, pelas redondezas do Pedalinho, na qual aproveito aqui para falar uma grande conquista que essa Câmara Municipal, que esse Legislativo, que o Executivo Municipal conseguiu nessa gestão, foi reestabelecer a volta do Pedalinho, senhor presidente, que fazia muita falta para a sociedade iguaçuana. Há tempos o Pedalinho estava parado. E agora, graças a uma parceria que a Prefeitura fez com a Associação Exército de Valentes do Davi, o Pedalinho está de volta. É uma realidade, é um ponto, um cartão postal de Mogi Guaçu, que está lá de portas abertas para atender toda a população guaçuana, com novas atividades, com novo entretenimento, e ainda melhor do que era. O pessoal da associação colocou modalidades esportivas, como o Airsoft, agora estão aplicando recursos em outras modalidades. Está bem cuidado, limpo, e um lugar excelente e ideal para a família guaçuana participar, especialmente aí nos finais de semana. E eu venho usar o tempo aqui da tribuna pela liderança do PRO, senhor presidente, para fazer uma indicação para o senhor prefeito, para o secretário de Comunicação Social, para que ajude o Pedalinho, ajude a associação, dando publicidade a isso, divulgando nos meios de comunicação que a prefeitura tem contratos, tem poder, tem condições de divulgar. Muitas famílias guaçuanas ainda não sabem que o Pedalinho está funcionando. Muitas famílias ainda não estão visitando aquele local porque não sabem que está funcionando e está sendo muito bem administrado pela associação. Então, senhor presidente,
Como eu estive com ele agora à tarde, eu vou fazer isso por escrito também, e indico aqui verbalmente para Vossa Excelência, para os nobres companheiros, para que a Secretaria de Comunicação Social fizesse outdoors, bosdor, colocasse no site, nas redes sociais, divulgando e chamando, convidando as famílias de Mogi Guaçu para visitarem aquele belíssimo espaço. Pois a associação, para manter aquela infraestrutura, precisa do acesso, precisa da participação, precisa da colaboração de todos os guaçuanos. Então eu venho, por meio da tribuna, senhor presidente, pedir para o secretário de comunicação, para o prefeito, ajudar, mais uma vez, a Associação Exército Valente de Davi, que, diga-se de passagem, tem feito um trabalho exemplar, admirável, na qual somente com essa parceria foi possível a volta do pedalinho. E também, senhor presidente, uma missão que deve ser elaborada num próximo governo, seja ele qual prefeito for, seja ela qual Câmara for, nós precisamos a volta também do Parque Chico Mendes. Eu, por vezes, lutei, senhor presidente, fiz contato até com a Petrobras, que foi a responsável pela revitalização do zoológico de Mojimirim, que tem um programa ambiental fantástico para isso, pedindo para que eles também olhassem para a nossa cidade e se achassem viável fazer uma parceria para a volta do Chico Mendes. Infelizmente, ainda não foi possível, senhor presidente, pela escassez de recursos que a nossa cidade passa. Mas continuaremos na luta para que isso também seja uma realidade como é o pedalinho. Vamos lutar muito e também proponho parceria, como foi feito a belíssima parceria com a associação que está cuidando do pedalinho. Para que tão logo tenhamos o pedalinho, que já é uma realidade, e também o Parque Chico Mendes para toda a população guaçuana, para as famílias guaçuanas usufruírem desses espaços, desses cartão postal da nossa cidade, que é lá que a família tem que estar e deve estar no final de semana. O Chico Mendes era fantástico, inclusive, para a visitação das escolas, das crianças. Esperamos fazer parte dessa volta, estar presente nessa conquista para Mogi Guaçu novamente. Tá? Essa comunicação, essa divulgação é importantíssima, senhor presidente. Ainda hoje, nós temos pessoas que têm dúvida ou não sabem também que a UPA do Santa Marta está com a sua obra na parte final, que em breve estará de volta, que já foi coberta, já foi praticamente totalmente reconstruída e será entregue para a população guaçuana, especialmente a Zona Norte, que usava muito, que tem mais de 30 mil guaçuanos, que é o povo, que é o proprietário daquela unidade, entregaremos de volta a essa população. Então precisamos divulgar isso para o cidadão guaçuano, porque são itens que precisamos lutar, como o Parque Chico Mendes, precisamos comemorar como o pedalinho e ficar vigilantes, como o caso da UPA. Estaremos prontos para servir a nossa sociedade aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PP, vereador Luciano Firmino Vieira. Quase que eu falo PR, que eu fiquei na dúvida de PR e PP. Boa noite, senhor presidente, população presente, nossos amigos vereadores aqui, imprensa. Fiquei preocupado em Vossa Excelência falar PT por causa da cor da gravata aqui. Até o Alex brincou, né? Tá parecendo, né? Mas não é, senhor presidente. Senhor presidente, ouvindo atentamente todas as falas aqui nessa noite, Vossa Excelência, que está terminando seu 4º mandato, me lembro que em 2000 nós saímos candidato junto, Vossa Excelência foi eleito, eu não tive essa felicidade, eu perdi uma eleição. Em 2004 eu saí candidato, eu perdi a eleição. Em 2008 eu saí candidato e perdi a eleição. E quis Deus
que em 2012 eu fosse eleito. Eu entrei pelaquela porta ali, senhor presidente. Eu não entrei por nenhuma porta do fundo. Eu entrei por aquela porta lá. E eu sei que no dia 2 de outubro é o momento de tudo isso ser analisado e ser colocado em prática. Porque todos os vereadores, cada um tem um voto. Os demais votos é a população que dá. É a população que elege. A população que diz quem vota e quem não vota. É a população que aprova nas urnas. Aprovas nas urnas o trabalho de cada um aqui. Cada um aqui tem um jeito. Uns são mais quietos, outros não, mas cada um tem uma forma. Mas todos estão aqui porque a população votou. E agora, no dia 2 de outubro, haverá essa reavaliação da população e cada um vai saber quem deve votar ou não. Mas por falar em trabalho, eu me lembro, eu queria citar alguns projetos que se tornaram leis aqui nessa casa, porque de repente na sessão, quando você não fala nada, a impressão que o seu mandato está meio quieto, há uma omissão. Pelo contrário, quando o vereador não vem na tribuna, é porque ele entende que aquele momento não é necessário, mas não quer dizer que ele não está trabalhando durante a semana. Há projetos nossos que se tornaram lei, como o Parque Sendor, como a nota fiscal guaçuana, que a prefeitura não colocou em prática, mas foi aprovado. Nós lutamos, e o vereador Luizinho sabe disso, na limpeza do Córrego dos Macacos. Só Vossa Excelência e eu sabe como foi. Quando a máquina começou a limpar, a imprensa noticiou que nós dois estávamos lá como papagaio de pirata, e não era verdade. Porque eu não tenho esse costume de aparecer em obra que eu não ajudei. Eu acho que é complicado isso. Mas nós estávamos lá. Então não tem dificuldade nenhuma, senhor presidente, de nós estarmos aqui, trabalhando, apontando as falhas, como já várias vezes já apontei. Várias vezes eu citei algumas situações na área da saúde, que eu acho que não deveria ser dessa forma. Não tenho nada com relação à pessoa do executivo. Até já saí 2 vezes candidato do lado dele, mas acho que algumas pessoas não estão no local que deveriam estar. A população paga um preço muito alto por isso. Não são conhecedoras da área, ou às vezes acham que são conhecedoras da área. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui nessa noite é para falar isso. Eu acho que no dia 2 de outubro não tem data melhor. Eu não tenho medo das urnas, porque já perdi 3 vezes. E as urnas no dia 2 de outubro, ela vai apontar. Se você fez um bom trabalho, que você volte para a Câmara, para continuar fazendo um bom trabalho. Se você não fez um bom trabalho, que pare por aí e que entre outra pessoa para cá, venha mais vereadores, ou vereadores também, essa casa não tem, que vem vereadores também, para que junto com o prefeito eleito, possamos oxigenar essa Mogi Guaçu aqui. Eu olhei para você, né? Eu vou olhar para cá agora. E aproveitando, né? E Vossa Excelência, eu fico muito tranquilo, senhor presidente, quando o vereador Alex coloca isso, porque eu sei, e Vossa Excelência sabe, que eu não faço parte desses vereadores que Vossa Excelência tem colocado. Né? É uma questão de ética, Vossa Excelência não cita o nome, mas eu não faço parte disso. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária em exercício no dia 19 de setembro de 2016, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão.